Olá pessoal, boa noite. Oi Daniela, Alexandre, Mariana. Oi Carol, legal que você está aqui, bem-vinda. Todo mundo me escutando bem, tudo certo? E aí Alexandre, bem-vindo. Lígia, Marcos, boa noite pessoal. Oi Evelyn, Cuiabá, bacana. Tá ficando estadual já, interestadual. Vou dar aqueles minutinhos básicos para todo mundo entrar. Oi Lu. E daqui a pouquinho a gente já começa. Boa noite, Silene. Luana, boa noite. Vou dar aqueles 5 minutinhos para todo mundo chegar. Sintam-se à vontade, se aconcheguem. Fiquem confortáveis nas suas cadeiras, nos sofás, na cama. Ou de pé também, tem gosto para tudo. Já lavaram a louça, já arrumaram tudo. Lembrando que a louça sempre se multiplica, então não deixem passar. A gente tem que fazer algumas piadas porque a situação tá difícil. Ana Paula, boa noite. Sebo Contra a Cultura, bem-vindo. Valeu pela presença. Oi Inês, boa noite, legal que está aqui mais uma vez. Bom, vídeo tudo certinho, o áudio tudo certinho, vou dar mais 2 minutinhos, a gente já começa o nosso diálogo, que hoje tem bastante coisa para falar, não tanto quanto um irmão Karamazov, mas os demônios têm bastante coisa. Aí Fernando, valeu. Logo, logo é você que está aí comigo, hein? Pessoal que está entrando ainda, sejam bem-vindos e bem-vindas. Oi Paula, boa noite, bem-vinda. Valéria, sempre presente também. Pessoal, então eu vou começar porque os demônios têm bastante coisa para conversar e também assim eu posso abrir o diálogo para os comentários e perguntas com vocês mais cedo, porque depois eu tenho alguns recadinhos para dar. Então, aí eu vou deixar um tempinho aqui para poder dar os recados também antes que a live termine, tá? O livro Os Demônios, do Dostoiévski, eu diria que ele é um livro importantíssimo para a compreensão do pensamento dele e da sua obra como um todo. Porém, perto de Crime e Castigo, Memória do Subsolo, Os Irmãos Karamazov, não é uma obra tão lida e tão conhecida. Na verdade, essa obra ela é responsável por, digamos assim, manchar a reputação do Dostoiévski durante algum tempo em vida, por conta de toda a polêmica que provocou, principalmente com o campo progressista, o campo dos radicais russos, na Rússia da sua época, e principalmente depois, no advento da União Soviética,
principalmente esse livro acabou sendo um dos responsáveis por soterrar o Dostoiévski na memória russa, até que depois, aos poucos, muitos socialistas eles recuperaram o Dostoiévski também. Para conversar sobre os demônios, para quem se interessa principalmente, eu recomendo muito que vocês leiam Os Anos Milagrosos, do Joseph Frank. O Joseph Frank, que é um crítico literário norte-americano, ele escreveu essa obra monumental sobre Dostoiévski, que são em 5 livros. Esse daqui é o 4º, vou mostrar aqui de novo. São livros enormes, maravilhosos, magníficos. É uma leitura que, enfim, eu falei na primeira live que me levou para uma grande jornada. Neste livro aqui, ele vai dedicar vários capítulos aos demônios. Então, quem quiser ter um contexto histórico, cultural e literário bastante detalhado, eu recomendo muito. A Companhia das Letras fez uma versão, entre aspas, sintética desta biografia monumental do Joseph Frank, que saiu em um único volume, né? Mas eu recomendo para quem quiser entender mais, inclusive neste livro aqui, que é o livro 4º, tem também sobre Crime e Castigo e O Idiota, tá? Então, só para vocês saberem, eu também estou me baseando bastante nesta obra do Joseph Frank, que é a obra mais reconhecida e mais aclamada, escrita sobre o Dostoiévski em termos biográficos e literários, tá? Como vocês já sabem, a parte literária eu não analiso tanto, porque não é da minha competência. Na verdade, as outras áreas, a filosófica, também não é tanto a competência minha. Eu apenas aqui estou me arriscando, mas a literária eu tenho menos ainda. Então, eu recomendo para quem quiser entrar na parte literária exatamente da obra e o contexto histórico-cultural, leiam aqui Os Anos Milagrosos, livro 4 da biografia monumental do Joseph Frank, tá bom? Também sobre a questão do niilismo e sobre os demônios, eu recomendaria 2 livros de um mesmo filósofo, que é o Albert Camus, né? Aqui no Mito de Sísifo, que inclusive dei uma revisitada hoje, ele faz uma análise do Kirillov, que é um dos personagens principais do livro, e o seu segundo livro filosófico, que é O Homem Revoltado, ele vai fazer toda uma análise de cabo a rabo sobre a questão do niilismo, né? Principalmente dessa ideia do niilismo russo, tá? Então eu também recomendo muito a obra do Albert Camus, até pela própria obra dele também, que é da filosofia do absurdo, né? Lembrando que o próprio Camus sempre dizia que ele não era um existencialista, né? Então ele tinha a filosofia do absurdo, e então eu recomendo muito a obra dele para entender um pouco mais de Dostoiévski. Ele vai analisar o personagem do Krylov, dizendo que o personagem dele é um personagem absurdo pelo seu raciocínio, mas não pela sua ação. E que a obra do Dostoiévski ela traz à tona as questões do absurdo, mas que a obra do Dostoiévski não é uma obra absurda. A gente vai trabalhar um pouquinho isso. Enfim, vamos começar aqui. Então, dadas as recomendações, inclusive, eu também recomendo, na própria obra dos demônios, ler o pós-fácil do Paulo Bezerra, que é o tradutor de muitas obras do Dostoiévski, que também faz algumas análises bastante interessantes. Então, aqui no final do livro Os Demônios, eu também recomendo, eu vou ler algumas passagens aqui, que eu acho que é bastante interessante. E aí, pessoal, mais o pessoal que está entrando, boa noite. Bom, então já dei algumas recomendações aqui, o Joseph Frank, o próprio Paulo Bezerra, o Albert Camus, para trabalhar a questão do niilismo e dos demônios e seus personagens na obra de Dostoiévski, tá bom? Então, desta vez, a obra dos demônios, eu fiz uma colinha aqui, porque tem muita coisa, é um enredo bastante complexo, o dos demônios. Tem muita coisa que poderia ser falado sobre ele, mas obviamente que eu vou ter que me restringir por causa de uma live de 1 hora e também
por uma questão de aprofundamento, né? Então, eu gostaria de dar alguns contextos para vocês. O contexto biográfico do Dostoiévski nessa época, um contexto histórico, algumas questões culturais, e aí eu vou falar um pouco dos principais personagens do livro, me fixando principalmente em dois, tá? Que vai ser o Stavogrin e o Krylov, que são, enfim, acho que duas personagens de Dostoiévski que são marcantes, e o próprio Dostoiévski vai dizer que o Stavogrin, ele é, talvez, tirando o Ivan Karamazov, uma das suas personagens mais importantes. Então, o contexto biográfico dos demônios, né? Lembrando que os demônios, cronologicamente, ele foi escrito após o Idiota, né? Então, o Dostoiévski vai escrever O Idiota e os Demônios quando ele já está no exílio, em 1867, o Dostoiévski vai se casar pela segunda vez e 3 anos antes... não, desculpa, já estou falando errado aqui. Então, em 1867, ele vai se casar com a sua segunda esposa e um tempinho depois, o que vai acontecer? O irmão dele, ele vai falecer. O irmão mais velho do Dostoiévski, o Mikhail, do qual ele era muito próximo, ele falece, e ele e o irmão, eles tinham uma revista literária, que era a revista Época. Eles tiveram uma revista inicial, que era Tempo, e depois tiveram uma revista Época, que era o nome da revista. O irmão falece, e o Dostoiévski vai assumir para si a continuidade dessa segunda revista, e também vai assumir para si as finanças da família do irmão. Consequentemente, ele vai ser editor literário, principal colaborador e gerente financeiro da revista. E como vocês podem imaginar, ele não vai conseguir dar conta. Consequentemente, ele vai contrair diversas dívidas e ele vai se exilar com a segunda esposa na Europa. Primeiro ele vai fazer uma viagem com ela para descansar um pouco de todo o momento que ele está passando, só que eles acabam ficando no estrangeiro por 4 anos. Então ele vai ficar em Baden-Baden, na Alemanha, depois ele vai para Genebra, depois Milão e Florença e volta para a Alemanha. Então ele passa a ir por vários países da Europa, ficando principalmente na Alemanha, que é quando ele vai escrever Os Demônios. E quando ele começa a escrever Os Demônios, já havia acontecido um outro momento muito impactante da obra, da vida do Dostoiévski, que foi o falecimento do seu primeiro filho, que na verdade era uma criança filha, que era a Sofia. Então, teve mais esse impacto aí. E o Dostoiévski, nesses 4 anos que ele está no estrangeiro, ele começa a se tornar cada vez mais intransigente, mais insuportável para ele a vivência no estrangeiro. Ele não suportava a Europa, o mundo ocidental, ele não tinha nenhuma simpatia pelos alemães. Ele começa a se tornar cada vez mais intransigente com o estrangeiro, e aí vai entrar um fator muito importante. Então, quer dizer, nós temos essa questão de todas as dívidas que o Dostoiévski está tentando resolver, né? Ele está publicando, ele começa a publicar no estrangeiro para dar conta dessas dívidas que ele assumiu e acabou gerando mais por não conseguir dar conta da revista. Tem toda a situação dele estar vivendo no estrangeiro, a morte da filha dele, a Sofia, a primeira filha dele, e juntando tudo isso, o Dostoiévski ele vai então começar a escrever O Idiota e posteriormente Os Demônios. E o que vai gerar todo o movimento para ele escrever Os Demônios? Vai acontecer um famoso caso na Rússia, que é o caso Nechayev. Tá? O caso Nechayev ele se dá como? É um grupo de revolucionários russos, 5 integrantes, que fazem parte de uma organização secreta, e essa organização vai assassinar o estudante chamado Ivan Ivanov. Ele vai ser assassinado supostamente por ter discordado dos seus integrantes das propostas desse grupo secreto e revolucionário, e aí então os integrantes acabam por assassiná-lo na Academia Petrovsk de Moscou, se eu não me engano, de Agricultura Petrovsk de Moscou.
ele acaba sendo assassinado por motivos ideológicos de discordância no interior desse grupo. O Nechayev consegue fugir, mas todos os outros integrantes acabam sendo presos. E é muito interessante porque isso ocorre em 1869. O Nechayev ele vai ser uma personagem russa famosíssima, porque ele vai ter uma relação com outra personagem famosa russa, que é o Bakunin, e ele vai escrever um livro chamado de Catecismo Revolucionário. Esse Catecismo Revolucionário ele tinha por princípio destruir o poder do Estado, a religião e seus símbolos, as instituições sociais e os alicerces morais da sociedade. Ou seja, tudo o que se previa nesse catecismo religioso escrito pelo Nechayev era exatamente a ideia que o Dostoiévski já começava a trabalhar em Memória do Subsolo, que é o niilismo. Tá? Então aqui nos Demônios, o mote principal do Dostoiévski vai ser uma crítica radical ao niilismo, porque ele vai perceber o quê? Uma mudança na ação, nas propostas, na própria ideologia do niilismo. Então, se vocês se lembram, quando a gente conversou sobre Memória do Subsolo e Crime e Castigo, Dostoiévski estava se debatendo principalmente com Ternatyevsky e Dobrilov, né? Eles foram os principais personagens da década de 60 que propulsionaram o niilismo nos termos do utilitarismo inglês, né? Da ciência e do uso da razão, na crença do progresso da razão para solucionar os problemas da humanidade, da natureza humana. E o Ternatyevsky ele vai escrever O que Fazer, que vai ser um manual para a implantação do socialismo na Rússia, e um socialismo que não estaria mais com base nos princípios cristãos. Não seria mais um socialismo utópico, mas um socialismo prático, né? Então, o Dostoiévski vai perceber uma mudança, né? Ele vai notar que os grupos revolucionários que vão surgir cada vez mais na Rússia, eles vão agir cada vez mais em ações destrutivas, né? E isso, então, vai impactar muito Dostoiévski, e ele, então, vai escrever Os Demônios inicialmente como um panfleto contra os revolucionários russos. Depois, ele vai percebendo a complexidade das questões envolvidas e o romance deixa de ser um panfleto para se tornar, de fato, uma obra artística que vai trabalhar não só mais as questões factuais. Os Demônios é o único livro de Dostoiévski no qual ele vai se basear em fatos acontecidos na Rússia, que é o caso Nechayev, que a gente comentou aqui agora há pouco, mas ele vai ampliar isso para discutir mais do que nunca os limites, as consequências das ações niilistas, do pensamento niilista. Tá? E esse Nechayev, além do mais, ele vai o quê? Ele vai pregar a espionagem mútua, o desmantelamento das relações sociais, o derramamento de sangue. Inclusive o Bakunin ele vai repudiar o Nechayev depois, dizendo que ele é extremamente nocivo e perigoso. Bakunin sempre vai ter uma admiração por ele, mas vai repudiar completamente as ações que o Nechayev vai fazer. Uma outra questão importante, cultural relacionada aos demônios, é um embate que o Dostoiévski vai fazer com Turguniev, com Pais e Filhos. No livro Pais e Filhos, o Turguniev ele vai contrapor as duas gerações, a geração de 40 com a geração de 60, dizendo, portanto, que a geração de 60 ela é um produto da educação liberal da geração de 40. E o Dostoiévski vai retomar isso e vai radicalizar ainda mais. Então, no que o Turguniev vai colocar o niilismo russo, os niilistas russos, a partir da figura de Bazarov, o Ternatyevsky e o Dobrilov,
eles vão negar essa relação do niilismo com o Bazarov. Por quê? Porque no livro do Turguniev, o Bazarov, quando ele se coloca como um niilista, ele vai dizer que o movimento niilista ele é unicamente destrutivo. Ele tem uma ideia de eliminar tudo que já existe, mas sem propor algo. E para esses dois, o Terentievsky e o Durilov, existia uma proposta de construção de uma outra sociedade. Tanto é que o Dostoiévski, apesar de discordar do método, ele tinha uma apreciação por esses dois de que, apesar de tudo, eles desejavam ainda um bem. Né? Como comentei com vocês, vai surgir uma outra figura, que é o Pisarev, e ele é o que vai propagar a ideia do egoísmo racional muito próximo do Max Stirner, né? Na ideia do eu como único e sua propriedade. Né? Então, o egoísmo racional ele vai justamente ser hedonista e não propor mais nada a não ser a fruição da sensibilidade, a fruição dos sentidos, e não se colocar mais nada depois da destruição. Então, o Dostoiévski vai perceber que essa nova geração dos nihilistas, dos radicais russos, elas estão neste momento, neste movimento de propor somente destruição e mais nenhuma outra coisa no lugar, colocada nessa figura do Nechayev. Né? Então, o Dostoiévski ele vai retomar o que o Turguniev fez com Pais e Filhos e vai radicalizar mais ainda. E uma coisa que é tocante nesse livro é que, ao contrário de todas as outras obras do Dostoiévski, no Os Demônios não há nenhuma redenção. Nenhuma. Então, se a gente pensa na Memória do Subsolo, na figura da Lisa, nós temos um momento possível de redenção do personagem que ele recusa, mas há esse momento de redenção. Quando nós estamos em Crime e Castigo, mais uma vez, o momento de redenção, de graça, aparece para o personagem Raskolnikov na figura de Sônia. Né? Ele também mais ou menos aceita, existe um movimento que não se concretiza totalmente, mas existe esse momento de redenção. Assim como vai existir uma questão de redenção com os irmãos Karamazov. Aliás, os irmãos Karamazov é todo um livro que vai ser trabalhado na questão da redenção. Tá? Agora, Os Demônios, não existe nenhum tipo de redenção. Absolutamente nada. A Maria Inês está falando que eu parei, não está me ouvindo. Está tendo algum problema para todo mundo também? Ou é só com ela? Não sei se está tendo problema para mais alguém, se alguém pode me informar. Que a minha internet está oscilando bastante aqui hoje. Então não sei se está tendo algum problema. Travou e voltou. Então, pessoal, peço desculpa, a minha internet tá oscilando bastante hoje. Então, se por acaso der algum problema, eu retorno, tá bom? Nem sei se dá para fazer exatamente isso, mas se por acaso eu cair, eu volto, tá bom? Obrigado, pessoal, por avisar. Então, vamos continuar aqui. Então, o livro Os Demônios não tem nenhum tipo de redenção possível, né? Os personagens, eles são destruídos ou se destroem. Né? Inclusive, o único personagem que se salva, se safa, vamos dizer assim, de toda a situação de destruição é aquele que próprio provocou toda a situação, que é o Piotr Verkhoviensky. Não sei se é assim que fala. Mas esse personagem, já entrando um pouco na questão dos personagens, ele é aquele que é o desonesto, é aquele que é o instigador do mal, é aquele que é o protótipo do Nechayev no livro do Dostoiévski, Nos Demônios, e é aquele que vai instigar a destruição, o mal, a desunião nos outros. Né? É aquele que, de fato, não está preocupado com nenhum tipo de construção, muito pelo contrário, o Piotr ele está somente preocupado no caos.
né? Eu até me lembro um pouco da ideia do Coringa no filme do Batman, né? Quando ele vai dizer que ele não é um personagem que faz planos, tudo que ele quer ver é o circo pegar fogo, né? É, não trabalhando aqui comparações, mas me veio essa frase aqui na cabeça. E o Verkovensky, na obra dos demônios, é aquele que vai provocar o caos e a destruição de todos os personagens. Ele é aquele que vai reunir um grupo, uma organização secreta, né? E é o que vai promover o caos, né? Agora, tem um outro personagem que ele vai ter uma ideia no livro dos demônios que é extremamente profético, né? Muitos autores depois vão colocar este livro como profético, que é o personagem do Shigaliov. Ele vai dizer que a sociedade do futuro é aquela no qual 10% dos indivíduos terão direito ilimitado sobre os 90% restantes. Se isso não é uma profecia do Dostoiévski, diante de tudo o que aconteceu com o nazismo, com o socialismo, né, todos os sistemas totalitários, e o que acontece em termos de desigualdade social, econômica, aqui no Brasil, não sei o que mais a gente pode chamar de profético, né? Agora, eu gostaria de falar um pouco sobre dois personagens que eu acho que vai dar para discutir bastante os eixos principais da obra dos demônios do Dostoiévski. Começando pelo título, né? Os demônios, no livro de Dostoiévski, vai fazer referência completa à passagem dos demônios nos porcos no Evangelho de São Lucas, né? Quando Jesus se aproxima de uma cidade e uma série de demônios que estão nos porcos, ele vai conversar com os porcos, com os demônios, e ele vai perguntar, né, qual é o nome dos demônios. O demônio vai dizer legião, porque somos muitos. E então ele vai, tá no possuído, e aí ele transfere o demônio para os porcos, e os porcos eles caem de um precipício, né? Que maravilha, estou aqui destruindo a narrativa bíblica, né? Confundindo tudo. Mas enfim, está lá o possuído pelos demônios, ele transfere para os porcos, e os porcos se atiram do precipício, né? E o Dostoiévski quer mostrar exatamente que a Rússia ela está possuída por uma série de demônios. E esses demônios eles estão ligados a essa ideia do niilismo, a ideia do mal, né? E aí nós temos duas personagens que eu acho que são fundamentais para entender aí um pouco do Dostoiévski, que é o Kirillov e o Stavogrin, né? O personagem do Kirillov, ele vai ser um personagem que ele vai ser, assim como a gente já conversou, ele vai ser obcecado por uma ideia. Ele expressa uma ideia. E qual é essa ideia que ele vai expressar? A ideia de que nós devemos destruir Deus para que possa surgir o homem-deus. Então, o Deus-homem, que é aquele que criou Deus, deve ser destruído para que advenha o homem-deus. Porque Deus ele foi criado porque nós temos medo da dor, medo da morte, e aí, consequentemente, nós nos submetemos a essa criação, e aí nós devemos eliminá-la para que nós possamos nos tornar livres e autônomos de nós mesmos, para que possamos construir uma outra sociedade. E o Kirillov, essa ideia dele vai se radicalizar no seguinte: é preciso se matar. O suicídio de Kirillov, ele é um suicídio que vai ser chamado de suicídio lógico. Ou seja, não há para ele, para o personagem, nenhuma questão sentimental, emocional envolvida na sua ação. A sua ação ela é completamente racional, lógica. O suicídio lógico de Kirillov é uma ação para que se possa libertar a humanidade da opressão da qual ela vive perante a imagem de Deus. E é muito interessante que a obra toda, o Kirillov, ele vai expor a sua ideia, mas no momento final, o Kirillov, ele acaba entrando em desespero, porque ele se percebe frágil, ele se percebe
humano demasiado humano. No final, o seu suicídio não ocorre pela lógica, mas pelo desespero. O Kirillov, ele é um personagem que ele enxerga, como o Camus vai dizer, o absurdo da existência, porque ele vai radicalizar o ceticismo. Ele vai radicalizar a dúvida, a crítica. Segundo Dostoiévski, o que nós podemos apreender de Kirillov é que não é possível viver no niilismo, ou seja, não é possível a vida na negação total. Se você for levar ao extremo a negação total de tudo que existe, de todos os valores, você vai levar a uma negação da própria vida em si. Isso significa para o Dostoiévski que nós, segundo aqui o meu entendimento e das leituras dos outros intérpretes que eu tenho, que nós só podemos viver em dois estados. O estado da dúvida ou o estado da crença. Né? O estado da crença é aquele que é o salto da fé, que é o que o Dostoiévski vai colocar nas suas obras. Né? Do outro lado, nós temos a dúvida, que é a ideia que eu coloquei para vocês no Crime e Castigo, que é olhar o abismo e, tanto quanto possível, suportar o abismo olhando de volta. O que vai acontecer, em muitos casos, o ceticismo, a dúvida, ela vai levar ao desespero e à loucura, à dissolução da personalidade. Agora, do outro lado, nós temos a fé, o salto de fé, que Dostoiévski vai colocar na ascese, na conversão, né? A ascesis, a metanoia, como vão ser colocados nos termos técnicos, e na ideia de autossacrifício, compaixão e amor. Isso significa que resolve o problema da existência humana? Não. Basicamente, Dostoiévski, nós podemos dizer que ele é um cristão raiz, no sentido de não é orar a Deus para que elimine o fardo, mas em Dostoiévski é orar a Deus para suportar o fardo. Essa é a grande questão em Dostoiévski. Né? Ou seja, para Dostoiévski, a questão é, seja você na dúvida, seja você na fé, é atravessar a dor, atravessar o sofrimento, é vivenciar o sofrimento e a dor. Agora, o que vai acontecer, na opinião do Dostoiévski, em relação ao niilismo, aos radicais russos ou a qualquer projeto político? E aqui eu estou colocando todos os espectros políticos possíveis, porque a análise do Dostoiévski ela transcende unicamente o niilismo russo, o socialismo russo. Para o Dostoiévski, qualquer projeto político ele está fadado ao fracasso. Porque qualquer projeto político, para o Dostoiévski, ele está colocado numa premissa da autonomia humana, de que o homem é capaz de matar Deus e se colocar no lugar de Deus, de eliminar o Deus-homem para se tornar homem-deus. Isso pode ser colocado na figura de Stalin ou de Hitler, pode ser colocado na figura de outros inúmeros ditadores. Né? Então, qualquer projeto político de transformação da natureza humana está fadado ao fracasso, porque para o Dostoiévski, tanto a lógica quanto a linguagem não dão conta do abismo que é o homem. O homem não é passível de ser compreendido inteiramente e tampouco resolvido por ele mesmo. O homem, ele é insuficiente e, portanto, ele necessita de Deus. Então, o Kirillov, para o Dostoiévski, ele vai representar esse desespero da razão, esse desespero da lógica, o fracasso da lógica, porque no niilismo, na negação total, ninguém pode permanecer. É claro que as saídas para o Dostoiévski elas estão muito longe de qualquer saída libertadora ou de qualquer saída de fórmula
de coach que nós temos hoje, né? Então, a gente não vai alcançar a felicidade plena na Terra, né? Isso não é possível para o Dostoiévski. E eu queria finalizar, que daqui a pouco já vai dar o nosso tempo para abrir para comentários e perguntas, com uma outra personagem, que é uma personagem que era para ser a personagem central da obra dos demônios, que é o Stavogrin, né? O Stavogrin, ele é, ao contrário do Kirillov, ele é uma personagem que, ao contrário de ser obcecada por uma ideia, ele é vazio. Ele é indiferente. Se de um lado nós temos o Peter, que é mais fácil de falar, se por um lado nós temos o Peter, que é a ação do mal, o Stavogrin é a indiferença, é simplesmente o vazio do mal. Eles são meio que duplos. Dostoiévski, em todas as suas obras, está sempre trabalhando com a ideia de duplicidade, né? Então, todos os personagens têm um duplo no interior da obra. Neste caso, a gente pode pegar o Stavogrin e o Peter como duplos, né? E o Stavogrin, portanto, ele é aquele que vai representar o hedonismo e o egoísmo racional. Então, se ele tem vontade de puxar um governante pelo nariz, ele vai puxar. De outro lado, se ele tem vontade de se humilhar, né, de ter o prazer na humilhação dele e do outro, ele se casa, ele que é um aristocrata, né, ele é colocado como um príncipe, ele se casa com uma mulher corcunda, né? Então, o Stavogrin, ele vai representar uma outra faceta do niilismo, que é esse vazio e essa indiferença. Então, de um lado, nós temos o puro movimento da destruição, e do outro lado, nós temos essa indiferença e esse vazio. Um estudioso de Dostoiévski, o Luigi Parison, ele vai dizer que o Stavogrin, ele representará a face amoralista do mal, do niilismo, que é contrário, por exemplo, ao de Raskolnikov. O Raskolnikov, ele possui uma consciência moral. Essa consciência moral faz com que ele refreie a sua passagem pelo mal e consiga, aos poucos, fazer uma mudança de direção. Stavogrin já não possui mais essa consciência moral. Ele é o vazio e a indiferença, também provocando a destruição ao seu redor e a si mesmo. E por que que ele era para ser a figura principal? Porque ele vai representar uma cena extremamente densa, terrível da obra Os Demônios. Tão terrível que os editores do Dostoiévski impediram que ele publicasse esse capítulo. Esse capítulo vai ser conhecido como o capítulo proibido. Então, Dostoiévski escreve esse capítulo e não vai conseguir publicar. Ele tenta modificar esse capítulo várias vezes, fazer várias versões, e os editores não aprovam. E do que se trata esse capítulo proibido? Ele, inclusive, ele está aqui nessa edição da editora 34, no finalzinho. Ele é um capítulo no qual ele vai narrar que o Stavogrin ele vai se encontrar com o bispo Tikhon para confessar um crime. Este crime que Stavogrin cometeu é a aliciação. Ele seduz uma jovem de 14 anos, se não me falha a memória, que é a Masha. Ele seduz essa menor de idade e ele faz, enfim, né, estupra ela, ele seduz essa jovem e no final esta jovem se mata pela vergonha. Ela se suicida. Pesado. E o Stavogrin vai confessar o seu ato, o seu crime, ao bispo Tikhon. Porque ele começa a ter visões nos seus sonhos, e enquanto está acordado, do fantasma da Masha, olhando para ele
e o acusando do seu ato vil, do seu crime. Stavogin então vai até o bispo se confessar desse crime, dizendo que o seu ato foi cometido unicamente por uma tentativa de sentir algum prazer na vida. Porque como ele está vazio e indiferente, ele simplesmente não tem mais distinção moral entre o bem e o mal. Ele comete esse ato e então ele não tem uma crise moral, mas ele tem um pesadelo constante com o fantasma da Masha, começa a alucinar com a Masha, e no final, o bispo Tikhon dirá para ele: você não veio se confessar buscando uma redenção. Você veio confessar por um ato de orgulho. Porque mesmo na sua indiferença e no seu vazio, você realizou esse ato por um ato de egoísmo, de ver quão longe você era capaz de realizar a maldade. Então, o Stavogin, percebendo que não tem mais nenhuma redenção, também se suicida. Então, Krylov se suicida, Stavogin se suicida, Chatov, que é outro personagem que eu não falei aqui, mas que faz parte do círculo da organização secreta, é assassinado pela própria organização secreta. E como eu falei, o único que escapa é o Verkovsky, que é aquele que justamente uniu todos esses personagens e provocou todo o caos que acontece no enredo do livro. Então, Dostoiévski está trazendo aqui para a gente, na sua crítica radical do niilismo, dessa ideia da autossuficiência humana, que ela é necessariamente fracassada. Agora, uma coisa que é importante, tô vendo que vocês estão colocando alguns comentários aqui bacanas, depois eu vou reler, tá? Agora, uma coisa que é importante, que a gente deve observar no Dostoiévski, na obra dos Dois Demônios, é o seguinte: essa crítica radical que o Dostoiévski está fazendo ao niilismo, quer dizer, como eu comentei com vocês, ele pega um conjunto de ideias e leva ela ao seu limite, às suas consequências, ou seja, dada esses pressupostos, quais são as consequências levando essas ideias ao limite? Ele vai fazer isso com o niilismo, com as ideias revolucionárias russas, que estavam entranhadas por todos esses fatores. Nesse sentido, a gente poderia dizer, bom, então isso significa que Dostoiévski então está criticando todo e qualquer projeto político e que, portanto, para nós só resta a salvação pela religião. Ok. Só que, apesar de que Dostoiévski coloca que a redenção e a salvação só pode passar pelo amor e pelo salto de fé em Deus, ele vai colocar à prova a sua própria ideia de bem. E aonde ele vai fazer isso? No O Idiota. O Idiota, o príncipe Mitikin, é aquele que vai representar, expressar a figura de Cristo. E como nós veremos no nosso próximo encontro, ele vai radicalizar a ideia do bem no mundo terreno. E como nós vamos ver, o bem também fracassa. Então, Dostoiévski, ele não vai se eximir, ele não vai deixar de colocar à prova as suas próprias crenças. Ele vai levá-la ao limite e vai perceber que no limite também há a desgraça. Nós somos seres desgraçados. Nós somos seres sem graça, buscando a redenção. Então, pessoal, antes de abrir para os comentários, as perguntas, deixa eu fazer os meus recados rapidinho, e aí eu quero ler aqui os seus comentários e abrir aqui para os diálogos. Primeiro recado:
na próxima semana eu fui convidado pela minha primeira editora, onde eu publiquei meus primeiros livros de poesia, a fazer um debate sobre o meu processo de criação, sobre minhas poesias, enfim. Vai acontecer na próxima quarta-feira, às 19 horas. Eu pretendo, em seguida a essa live que eu vou fazer com a primeira editora, que publicou meus livros, que é a Caligo Editora, porque eu tenho um carinho enorme, eu vou fazer a minha live sobre o idiota, tá? É a minha pretensão. Se por acaso não for possível, eu vou passar para sexta-feira, mas é mais provável que eu vou manter a quarta-feira. Mas isso eu deixarei vocês avisados, tanto no meu Instagram quanto no meu Facebook, tá bom? Esse era o recado que eu queria passar para vocês. Então, fiquem aí à vontade para fazerem comentários, questões. Eu gostaria de ter aprofundado muito mais, mas tem muitas questões aí para debater sobre o livro e que eu acho que ainda a gente vai ter mais chance de ir conversando ao longo das próximas lives. Então, deixa eu ver aqui alguns comentários que já vieram. Opa. O Humberto Lima. Deus é o substrato para uma humanidade culpada. Colocamos nas mãos de Deus e seu antagonista criado todos os nossos fracassos que não temos coragem de aceitar. Humberto, eu diria que isto é extremamente espinosista, nietzschiano e, em alguma medida, dostoiévskiano também, né? Porque Dostoiévski vai colocar a liberdade humana como ponto central. Isso significa que a responsabilidade parte sempre do homem, nas suas escolhas, nas suas deliberações, para fazer o bem e para fazer o mal, né? Então, eu diria que, num espectro teórico, nós podemos colocar esse seu comentário em Nietzsche e Spinoza, mas em alguma medida nós também podemos colocar em Dostoiévski, sim, tá? O Elton complementou aqui: a humanidade quer tirar a responsabilidade por seus atos e seus fracassos, sem dúvida nenhuma. Nós temos sim isso. Então, vamos ver aqui mais. Daniela. Então, só para entender uma coisa, em O Idiota ele radicaliza a ideia do bem, e nos Demônios ele radicaliza a ideia de mal. Talvez eu tenha entendido errado, então queria confirmar. Não, é exatamente isso. Nos Demônios ele vai colocar todas as consequências possíveis das ideias, dos pressupostos nihilistas da geração de 60 e da geração principalmente de 70. Tá? Tanto é que o caso Nechayev, o Dostoiévski vai ver como uma confirmação daquilo que ele já havia escrito em Raskolnikov. Né? Desculpa, em Crime e Castigo. Porque Raskolnikov, imbuído de um ideal, de uma ideia, comete um assassinato. Né? E o caso Nechayev na Rússia, ele vai ser cometido, ao que tudo indica, por fatores ideológicos também. Né? Não há nenhum crime passional, não há nenhum crime envolvendo qualquer coisa que não seja uma ideologia, uma ideia. O Dostoiévski está dizendo: mata-se por uma ideia de um ideal que é de uma natureza humana que pode ser modificada, né, através de um projeto político, né, para uma autossuficiência humana. Então, nos Demônios, há sim exatamente esta ideia de analisar radicalizando a questão do mal. No Idiota, ele vai fazer isso com a ideia do bem. Tá? Então, sim, você não entendeu errado, é isso mesmo. A Sandra está colocando aqui: em alguma de suas obras, trata Dostoiévski do bem e do mal sob a perspectiva relativista das filosofias budistas? Olha, Sandra, do que eu tenho conhecimento, não. Dostoiévski, até onde eu saiba, até onde eu sei, ele não teve nenhum contato, nenhuma leitura com nada que se refira a qualquer ideia budista. Né? O eixo teológico dostoiévskiano está centrado na mística ortodoxa russa. Né? Como eu já comentei aqui, é completamente diferente da
da teologia ocidental, né? Então tem muitas diferenças aí, mas do que eu conheço, do que eu já li, Dostoiévski nunca teve contato com nada em relação ao budismo, tá? Então, Daniela, o idiota, na verdade, eu acho que ele coloca muito mais à prova a sua ideia do bem. A ideia de mostrar que também pode existir o bem no ser humano vai acontecer nos Irmãos Karamazov com o personagem Alyosha. Alyosha, ele vai ser o personagem que vai conseguir juntar uma tensão entre o bem e o mal, entre essa batalha entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo no coração dos homens. O Alyosha vai ser esse personagem. O príncipe Mishkin, neste momento da fase dostoiévskiana, ele vai também fracassar no seu ideal, tá? Justamente porque é um ideal. Esse é um ponto. Para o Dostoiévski, na humanidade, o único que conseguiu representar o bem absoluto, para ele, é a figura de Cristo, né? Então, para ele, Cristo é aquele que representou o bem supremo, o bem absoluto. Agora, tirando Cristo, todos os seres humanos eles estão imersos tanto no bem quanto no mal. E todos nós estaríamos, portanto, fadados no fracasso e na insuficiência, tá? Então, o idiota digamos, é um experimento que o Dostoiévski vai fazer consigo mesmo no seu ideal também. Então veja que o Dostoiévski ele não abre mão de colocar a si próprio no seu escrutínio, né? Então isso é bastante interessante. Mais alguém fazer um comentário, alguma coisa? A gente já está chegando aqui no finalzinho, restam 7 minutos, segundo as minhas contas aqui certinho. Fernando, o bem é diluído em todas as obras de Dostoiévski, não? O ser nas obras de Dostoiévski é sempre ambivalente, perfeitamente. Todos os personagens de Dostoiévski, eles vão ter essa ambivalência entre o bem e o mal. Nenhum personagem de Dostoiévski é maniqueísta. O que vai acontecer é exatamente o deslizar, o adentrar cada vez mais numa desses valores, né? Seja do bem ou seja do mal. Mas ninguém ele é completamente bom ou completamente mal, né? Então, sim, todos os personagens em Dostoiévski são ambivalentes. Mas o que o Dostoiévski vai fazer é exatamente trabalhar no plano das ideias, no plano ideal, colocar à prova esse ideal mesmo, né? Então isso que é interessante. Então, como eu falei, nós temos um eixo, que é o eixo pneumatológico, o eixo da relação do homem em relação a Deus, e o eixo antropológico, que é o da consciência dos homens, né? Então, nesse eixo da relação do homem com Deus, a gente pode pensar colocar à prova os ideais, né? E os valores, tanto do mal quanto do bem. Agora, ao nível da humanidade, ao nível daquilo que é humano, demasiado humano, nós transitamos constantemente entre um e entre outro, né? Então, sem dúvida, todos os personagens são ambivalentes, né? Mas o que o Dostoiévski vai mostrar é exatamente como alguns personagens vão afundando cada vez mais no mal, que é a tendência de todos nós, porque todos nós estamos imersos na temporalidade, na história, na matéria e nas relações, né? Então, todos nós estamos imersos no abismo. Então, a nossa tendência é afundar cada vez mais no abismo e não dar o salto de fé, né? Então, Luana, tema extenso e enriquecedor. Parabéns pela iniciativa de trazer essa reflexão. Gratidão. Eu que agradeço, pessoal. Então, eu vou me despedindo de vocês. Peço desculpas se alguma coisa não ficou muito clara.
se eu não consegui aprofundar alguns aspectos que vocês esperavam, tentei centrar em algumas coisas. Então, como eu falei para vocês, a tendência, a probabilidade é que eu continue na próxima quarta-feira. Se não der, farei na sexta, mas eu avisarei vocês antes, tá? Para vocês não perderem. E eu quero deixar aqui mais uma vez meu agradecimento por vocês estarem junto comigo neste processo, nesta caminhada, nessa jornada, neste momento tão difícil que nós estamos passando no nosso país. Que ontem nós tivemos mais de 1.000 mortes pelo Covid, então é um momento muito difícil. Eu espero que vocês continuem bem. Então, nesses próximos feriados, né, aqui em São Paulo pelo menos, então quem puder continuar em casa, continue. Se vocês saírem, se protejam, fiquem bem, cuidem dos seus próximos, tentem fazer quanto possível, né, neste momento, o bem, amem, fiquem juntos, aproveitem com seus familiares, com seus amigos e vamos continuar juntos aí na jornada pelos próximos dias. Lembrando que estou sempre disponível. Qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer indicação de referência bibliográfica, é só vir falar comigo. Estou sempre ao dispor, no Facebook ou aqui no Instagram, tá bom? Qualquer coisa, é só entrar em contato, tá bom, pessoal? Então, muito obrigado. Deixa eu ver aqui, o pessoal mandando mensagens bacanas aqui. Agradeço muito. Deixa eu ver aqui. O Marcos, não, a minha live a primeira live que eu fiz sobre a memória do subsolo, eu ainda não sabia como gravar no Instagram, tá? Então acabou se perdendo, ficou só nas memórias de quem pôde assistir. Agora eu acho que aprendi a gravar, vou descobrir quando finalizar essa live. Em termos de tecnologia, também não tenho muita competência não, então eu não me garanto muito. Mas eu acho que eu aprendi como gravar. Então, a partir de agora, as lives estarão salvas, tá? Então, pessoal, obrigado, fiquem bem, vamos nos falando, tá bom? Então, um abraço e até a próxima. Até.